Olá, alunos, tudo bem? Esse vídeo tem o intuito de resgatar as técnicas de leitura que eu ensinei para vocês durante as aulas, para que haja uma forma mais facilitada de vocês lerem os textos em língua inglesa que eu solicitei. Não sei se vocês lembram, eu ensinei 3 técnicas de leitura: skimming, scanning e cognatos. Então, nós vamos agora nesse vídeo dar uma relembrada nessas técnicas. É importante que vocês sigam as orientações que eu coloquei nas APNs para que vocês sempre relembrem os passos que vocês devem fazer ao começar a ler um texto em língua inglesa. Então, aqui nesse trecho, eu trouxe para vocês esse roteiro. Reler o texto utilizando as técnicas de leitura abaixo, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês estão lendo um texto é identificar o gênero textual dele. Identifique se o texto é um anúncio, um cartoon, um pôster, para, com base no que você já sabe sobre o gênero textual, compreender melhor o texto, seus objetivos e sua estrutura. Vamos tentar? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa capa da revista Time, que nós temos logo na capa o jogador de futebol Neymar. Como é que eu sei que é uma capa de revista, né? Nós temos o título da revista logo ao topo, né? Nós temos um subtítulo também, às vezes ele está acima do título, às vezes ele está abaixo do título, mas ele vai conter mais algumas informações do que a revista vai nos apresentar. Nós vamos ter um subtítulo que vai chamar essa capa, né? The Next Pelé. E a própria formação da capa, a estrutura, ou aqui embaixo, ó, nós temos o site da Time, aqui em cima nós temos o mês e o ano. Toda essa estrutura nós encontramos em uma capa de revista. Pode ser da Time, como pode ser da Veja, da Época, da Isto É. Então, vai seguir esta estrutura de capa. Então, logo de cara, eu não preciso saber em inglês, mas eu sei que essa revista está falando do Neymar. E logo atrás ele coloca o Pelé, né? Então, a gente já sabe que é uma relação do Neymar com o Pelé. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que ter quando nós vamos fazer a leitura de um texto. Observe as relações entre os elementos verbais, palavras e não verbais, imagens, cores, tipos, tamanhos de fonte. Vamos voltar lá para o Neymar. Então, nós sabemos que a Time, a parte da revista, é a maior letra que tem dentro dessa estrutura. Então, provavelmente é o nome da revista. A segunda maior letra, por exemplo, vai trazer a informação da capa, que é sobre o Neymar. Então, The Next Pelé. O que ele pode estar falando isso? O que tem a ver Neymar com Pelé, né? É o próximo Pelé, né? Ele está falando que ele é uma promessa. Então, aí começam a criar as hipóteses do que o texto está dizendo. Observe, tá? Note que o título apresenta uma ideia geral do texto. Note que os subtítulos ampliam ou detalham a ideia apresentada no título. Note se há palavras que tenham escrita parecida com a língua portuguesa. Busque palavras que você já conheça no repertório da língua inglesa para também auxiliar na leitura. Então, muitas vezes a palavra next, né, ela é usada para a gente passar de folha ou passar de fase, ou quando a gente está jogando um jogo, né, e esse jogo não está em língua portuguesa, e ele começa a apresentar para você algumas instruções, então você aperta no botão Next, quer dizer próximo. Então nós já temos uma palavra aí que faz parte do cotidiano da galera que joga, né? Aí nós temos aqui, China hackers, the world hardest job, lethal to be. A gente já sabe também que está falando alguma coisa sobre a China, né? Porque tem o China ali. Aqui embaixo, How the career of Brazilian football star Neymar explained his country is economic. Então, aqui a gente tem career, que é carreira, Brazilian, brasileiro, football, que é o futebol,
economy, economia, né? Então, nós temos também vários cognatos, palavras que se parecem com a língua portuguesa. Então, como é que a carreira do brasileiro, da estrela, né, brasileira Neymar, trabalha com a economia, né? Então, a partir disso que o texto vai trabalhar. Eu vou pegar o texto que eu pedi para o pessoal do 7º ano trabalhar, porque eu consigo ter acesso ao livro de forma mais limpa. Então, vamos tentar colocar essas práticas também em cima desse texto. Então, aqui nós temos o texto. Vamos começar a olhar o texto, certo? Então, ele tá lá. A primeira parte do texto que a gente tem que olhar é a questão de imagens. Nós temos uma menininha, né? Ela tá olhando pra gente. Nós percebemos que não é uma capa de revista, né? Mas pode ser um artigo de revista pela disposição do texto, né? Ele tem um título, ele tem um subtítulo, ele tem um texto imagético. Então aí a gente já sabe que tá falando sobre uma menina. E aí tá lá, I have Down syndrome. Então já temos uma informação que é parecida com a palavra em português síndrome de Down. Então a gente já tem essa informação. E aí, a partir de todos esses elementos aqui, a gente já consegue saber que o texto vai falar sobre uma menina que tem síndrome de Down. E no decorrer do texto, a gente vai seguindo, certo? A estrutura. Deixa eu dar mais um up aqui. A gente vai seguindo a estrutura do texto. Quais estrutura não? Nós vamos seguindo as orientações que eu dei lá na APN. Então vamos começar. Identifique se o texto é um anúncio, já identificou que parece que é um artigo de revista. Observe as relações entre elementos verbais e palavras não verbais. Já fizemos a imagem da menina com o título. Note que o título apresenta uma ideia geral do texto. Então aqui ele tem a ideia geral do texto, que é I have Down syndrome, eu tenho síndrome de Down. E aqui embaixo tem um subtítulo que vai dar uma ideia mais específica do texto. Quais são os próximos passos? Os próximos passos somos nós procurarmos, por exemplo, palavras que nós saibamos, independente se é em inglês ou em português. Então aqui nós temos o CD, né? CD, o que é CD? CD é uma mídia de música, né? Ou uma mídia digital, que pode ter música, pode ter documentos. E aí nós vamos seguindo palavras que a gente conhece, que é parecida com o português. Então nós temos aqui síndrome, nós temos music, nós temos except, que é exceto, né? Classes, que é classe, typical, que é típico, né? Disabilities, desabilidades, mais classes aqui, biology, que é biologia, math, que é matemática, e por aí a gente vai. Tests, que é teste, né, prova. Então, a gente vai buscando palavras que se parecem com a língua portuguesa. Posteriormente, nós vamos buscar palavras que nós já conhecemos, que por mais que a gente fale, eu não sei falar inglês, algumas palavras nós conhecemos. Por exemplo, school, né? School é uma coisa que desde pequenininho a gente aprende que é escola. The books on the table, que é aquela frase, né, que todo mundo, quando quer aprender inglês, as pessoas perguntam. Então, o que é book? Book é livro, né? Então, a gente vai buscando dentro desse texto informações que possam nos auxiliar a lê-lo, ok? Então, nós temos o skimming, que nós vamos buscar informações que a gente já tem, que a gente já conhece dentro do nosso repertório sociocultural. Nós vamos usar o scanning,
que nós vamos dar uma olhada no texto e buscar elementos, por exemplo, datas, lugares. Ali ele tá falando TV, tá falando CD, né? Down syndrome, coisas que possam buscar outras informações, né? E o cognato, que nós vamos pegar palavras que se parecem com a língua portuguesa, tem a escrita praticamente igual com a língua inglesa e elas possuem o mesmo sentido. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi isso, para a gente relembrar essas técnicas de leitura. Se vocês seguirem o passo a passo, no livro de vocês, em todos os livros de 6º ao 8º ano, nós temos essas tips, estão vendo? Elas sempre estão em volta dos textos para auxiliar realmente a leitura de vocês. Então, é interessante que vocês sempre sigam essas orientações para a leitura, ok? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.